Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Qual a relação entre mediação de conflitos e literatura? Para conversarmos a respeito, recebemos no ED Pesquisa de hoje o professor Bernardo Nogueira, professor do curso de Direito e do programa de mestrado em Gestão Integrada do Território e do programa Questão de Direitos da Univale TV. Bernardo, seja bem-vindo ao ED Pesquisa. Querido, obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar com você nesse programa tão intimista e bonito. E aí, para a gente começar, nós vamos começar de uma forma diferente, né? Queria que o Bernardo se apresentasse para quem está nos assistindo. Quem é o Bernardo pelo Bernardo? Nossa, essa é a pergunta que faz com que as pessoas se percam, né? É sempre muito difícil falar da gente. Eu acho que, sobretudo por um motivo, porque nós somos muitas coisas, exercemos muitos papéis em diferentes fases da vida. Eu acho que mais do que nunca agora eu sou uma figura paterna, eu sou uma figura que gosta bastante de confundir as relações reais com as artes e exatamente por isso as minhas pesquisas dialogam sempre, o tempo inteiro com a arte, assim como a minha vida de maneira geral. E, portanto, nessas travessias, como vai dizer o Milton Nascimento, eu me coloco, por vezes artista, por vezes pesquisador, mas desde sempre uma pessoa apaixonada. É isso. Muito bom. E aí, né, você vai lançar em breve um livro chamado Confissões sobre o Amor que Vem, ensaiando mediação e literatura. E nele você faz aí uma relação que desafia os limites entre direito, literatura e filosofia. Nesse sentido, né, e pelo que você já se apresentou, a gente pode falar que o Bernardo também é um pensador, de certa forma, transgressor? Então, Ed, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, é quase uma contradição em termos ou um pleonasmo. Eu acho que pensar é transgredir, né? Eu acho que o tempo inteiro, quando nós estamos trabalhando com a criação, e sobretudo com a criação interdisciplinar, como é o caso desse livro, necessariamente nós transgredimos os limites da ciência, de uma ciência de monocultural ou uma monodisciplina. Então a gente transgride nessa perspectiva, a gente transgride porque em todo encontro nós inventamos algo novo e sobretudo a gente transgride porque trabalhar com mediação e literatura em diálogo com a filosofia é sempre trabalhar com a ética, que é a hospitalidade e a recepção do outro. E quando a gente está aberto para receber o outro, a gente transgride uma lógica de dominação. E aí, nesse sentido, você também, na sua obra, você fala um pouco da mediação e associa a mediação à profanação. Né? Qual que é essa relação aí? E o que está sendo profanado se a gente faz essa relação da mediação com aquilo que pode ser profano? Bom, vamos lá. Primeira coisa, né, o termo profanação é do Giorgio Agamben, né? É um dos autores que eu mais gosto, me parece um grande transgressor. E ele vai falar que profanar é retirar as coisas do altar, né? Exercitar novos e livres usos de coisas ou conceitos. Então, por que a mediação profana? Porque desde muito tempo nós entregamos ao Poder Judiciário como sendo o único local para solucionar os conflitos. E quando nós entregamos ou proporcionamos às pessoas, os particulares, resolverem os seus conflitos sem a intermediação do Poder Judiciário, a gente profana esse poder complexo e secular que foi entregue ao Poder Judiciário. E ao mesmo tempo que a gente profana esse local de poder, quando a gente entrega a responsabilidade dos conflitos na mão das pessoas, a gente faz com que elas se desloquem. E muitas das vezes nos deslocarmos é sairmos dos altares. Portanto, uma ideia de profanação está aí ligada com uma ideia de democratização da construção de gestão e solução de controvérsias entre as pessoas. E aí, de certa forma, pensar a mediação nesse sentido é ter um pensamento disruptivo, né? Como que é essa condição disruptiva que a mediação propõe, né, na sua perspectiva, ela está associada à noção de justiça? Uhum. Bom, isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque veja bem, Ed, primeiro, a mediação é disruptiva, um pouco pelo que eu comecei a falar, porque ela empresta novas possibilidades de solução de conflitos, diferentes daquelas já guardadas no seio da história do direito.
Então esse é o primeiro ponto. Ela é disruptiva porque ela abre novas portas. Daí a ideia de justiça multiportas, né? Quer dizer, abrir novas portas para que as pessoas possam construir elas próprias as suas soluções. Ela é disruptiva na perspectiva da justiça porque grande parte das vezes, e tem que ser assim, o Poder Judiciário ele está circunscrito pelas leis que estão em vigor. Portanto, o juiz não pode ser um inventor de decisões, ele precisa seguir uma série de critérios. Por outro lado, a mediação não tem essa regra, porque as pessoas estão ali de maneira autônoma, estão equilibradas e, portanto, elas têm a liberdade de construir o caminho que melhor lhes aprouver. E isso significa uma disrupção total, para não dizer da mediação enquanto uma disrupção profissional, porque a partir dela você vai criando novas profissões que, quiçá, não existiam. Posso dar um exemplo, quando a gente olha para grandes empresas hoje que tem um departamento que às vezes chamam de ouvidoria de gestão de conflitos, isso está muito ligado com compliance, então é uma disrupção da maneira como nós olhamos para o conflito, porque um conflito maltratado é um conflito que custa caro, financeira e emocionalmente. E aí pensando, né, essa mediação e também, né, essa perspectiva disruptiva com outra forma de fazer justiça, você no seu livro também você fala que a mediação de certa forma é um gesto de amor, né, gesto amoroso. E aí, como que a gente pode associar essa dimensão da vida nessa relação entre direito, mediação, né, e gestão de conflitos? Então, isso é um desafio grande. E quero dizer assim, eu acho importante, Ed, nós sermos pessoas que tenham gratidão. Eu tenho muita gratidão por ter encontrado Jacques Derrida na minha vida. Porque ele, em uma entrevista dele, ele vai falar que o direito não tem nada de amor. Porque o direito é um instrumento do cálculo. O amor é aquilo que você entrega sem esperar que haja uma retribuição, senão é troca, é comércio, é outra coisa. Né? E o que tem a ver a questão da mediação com o amor? Porque naquele momento as pessoas estão envolvidas não apenas com um desejo material de solução de um conflito. A mediação é uma travessia que transforma as pessoas que estão envolvidas ali. Portanto, junto da ideia de mediação como um ato amoroso, eu preciso chamar aqui para a conversa o Luiz Alberto Vará, que também é um autor que vai falar isso. Ele vai dizer uma coisa muito legal, que é o seguinte: as pessoas precisam estar quentes na mediação. Né? Quer dizer, porque, e veja, quando você esquenta a água, ela vai para um outro estado. A mediação de conflitos, portanto, ela propicia às pessoas envolvidas a chance de atravessar para um outro estado. Então, e quando nós estamos apaixonados, nós também nos deslocamos para outro estado. É uma forma mais aberta de compreensão do outro também. Estar apaixonado é também estar eticamente solícito à diversidade. É um ato de amor, é um ato de hospitalidade. E isso tudo, me parece, sustenta o processo de mediação e gestão de conflitos. E é por meio dessa perspectiva, dessa relação, né, com o amor, que a gente pode pensar, e você traz isso, né, tanto nesse material, nesse livro, mas também nas suas produções, a relação da mediação com a literatura, né, com as canções, a poesia. Qual que é o papel da literatura nessa relação? Como que a gente pode incluir a literatura nessa conversa? Então, ela já está incluída, porque a literatura é uma construção de histórias, é uma construção de narrativas. Um conflito, ele é o encontro de duas narrativas, de uma narrativa sendo contada, sentida e apreciada sob perspectivas completamente diferentes. Quando nós nos aproximamos das obras literárias, nós abrimos as nossas condições de compreensão das narrativas. Então, por exemplo, vai dizer a Martha Nussbaum, uma autora estadunidense, que quando uma pessoa está próxima da literatura, ela, mais uma vez, tem a condição ética de se transportar do seu mundo, das suas pré-compreensões, para o mundo do outro. E, portanto, estar próximo das narrativas literárias contribui para que nós estejamos mais complacentes, estejamos mais preparados, estejamos mais abertos para a recepção dessa diversidade que vem em forma de narrativa. Porque as pessoas desejam, quase como um ato ontológico, narrar a sua história. E por vezes, quando você narra, ela entra em conflito. Mas quando você está próximo desse cabedal que a literatura te dá, seja ético, seja de linguagem, porque aí eu queria dizer uma coisa importante: os conflitos são sempre conflitos de linguagem. Né? Então a literatura ela empresta camadas de linguagem.
e você se torna, portanto, mais humano na perspectiva de se sentir menos completo, sabe? Então é um ato quase que de aceitar os nossos limites e porque, por vezes, são as nossas pré-compreensões dos nossos limites que fazem o conflito acontecer. Então, a narrativa literária, ela nos ensina a escutar e sermos humildes perante a imensidão que é o outro, que é sempre segredo. E, nesse sentido, a gente pode pensar que nesse processo, né, de linguagem, você, por exemplo, nessa obra traz o Foucault, o Derrida, mas, ao mesmo tempo, você traz, por exemplo, Caetano Veloso. Como que é possível pensar isso filosoficamente, associando, né, filosofia com, por exemplo, com canções populares, né, com cantores? Então, Ed, esse livro é um enorme ensaio, né? É quase o prefácio do meu próximo último livro. E eu acho que vai ser sempre assim. Eu desde há muito tempo, não compreendo a possibilidade de distinção entre as produções de saberes. E eu desconfio muito das pessoas que criam muros e que criam fronteiras entre os saberes. Eu sou uma pessoa que estou muito mais preocupado em encontrar as porosidades. E me parece que o Caetano Veloso, quando, por exemplo, tem o álbum Transa, depois o Foucault, depois o Jacques Derrida, depois o Nietzsche, depois o próprio Agamben, estão todos eles muito envolvidos, e o próprio Deleuze e Guattari, muito envolvidos com essas coisas que se esparramam para além das fronteiras, que são sempre, no final das contas, fictícias. E para não falar, para não dizer que eu não falei das flores, eu preciso dizer de uma tríade de autores brasileiros, que é o professor Rafael Haddock Lobo, o Luiz Antônio Simas e o Luiz Rufino. Esses três escreveram um livro que se chama Arruaças. E nele eles fazem exatamente isso que a gente está conversando agora. É fazer um diálogo entre os filósofos, os ditos filósofos, com outros saberes de outros filósofos, mas que não são considerados filósofos, que são exatamente essas pessoas que produzem o conhecimento diário, o conhecimento popular. E, portanto, eu estou muito próximo de uma pesquisa ética que desenvolva mais condições de ouvir e menos limites para a produção do saber. Eu acho que é um pouco por aí que a gente está caminhando, fazendo essa turma conversar. E fica bom essa frase. Também no seu texto você fala sobre o impossível como condição da invenção, né? Nessa dimensão filosófica, nessa construção que você tem feito, né, agora, nesse momento, você fala que só o impossível que acontece, né? Como que é isso? O que é esse impossível? Como a gente pode pensar a dimensão do impossível? Tá. Então, isso é um desafio, porque é o seguinte, o que o Derrida está falando, né, e a inspiração é toda dele aqui, né, preciso dizer, por isso que é uma confissão, não preciso dizer que te amo, né, então preciso dizer de onde que vem essas coisas. O impossível é o pensamento da alteridade. Então, vamos falar uma coisa simples, Ed. Eu posso te conhecer ao extremo, posso escrever um livro enorme sobre você, eu nunca vou te alcançar, porque o outro é impossível. O outro é impossível. E, portanto, se eu consigo prever algo, isso não é um acontecimento, isso é só uma organização de passos até alcançar aquilo ali. E quando o Derrida diz, e eu acompanho ele, que só o impossível acontece, é porque é só aquilo que não pode ser previsto nos surpreende. E o acontecimento é filho da surpresa, né? Então, é nesse sentido que a gente está caminhando. Então, por isso que a mediação ela é um ato de invenção, porque não tem um passo a passo da solução que a gente vai encontrar, né? E onde que a gente encontra inspiração nisso? No encontro com o outro. A todo momento que eu estou com você, eu estou desejoso de alcançar esse impossível, mas que para sempre, desde sempre, se manterá em segredo. É por isso que a gente se apaixona, é por isso que a gente busca justiça, e é por isso que a gente busca ética, e é por isso que a gente inventa. É porque a gente está sempre a caminho do outro, mas com a infeliz ou feliz certeza de que nunca alcançaremos. Mas nem por isso vamos deixar de andar, né? Interessante. E aí, a partir disso, né, a gente pode falar, então, que essa perspectiva de pensar esse encontro com o outro, né, da autoridade e a mediação como um momento desse, né? Seria essa talvez a grande confissão que você traz na sua obra?
a grande confissão que eu trago na minha obra ainda está por acontecer. Mas teoricamente, você tem toda a razão. É buscar suscitar nas pessoas, né, Ed, sobretudo em juristas e em estudantes, esse desejo. E esse desejo amoroso, que não é nada de um romantismo do século XIX, não tem nada a ver com isso, porque isso é muito chato, inclusive isso é super machista, é boboca, sabe? É limitado. O que a gente está falando aqui é de um ato de hospitalidade. E o ato de hospitalidade, Ed, ele não pode ser determinado pelas regras da hospitalidade. Se eu chego em sua casa e tenho que seguir as suas regras, é um ato de hostilidade. Inclusive, dentro da palavra hospitalidade, na sua etimologia, tem a palavra hostes, o radical hostes, que vai dar em hostilidade. Então, a gente está falando aqui de acolhida do outro, é de transgredir os limites da ciência, porque o outro é impossível. Se a gente não transgride esses limites, a gente não cria, né? E a gente também não faz justiça e tampouco faz amor, né? Você sabe muito bem, estuda psicologia, Lacan vai lá falar, quer dizer, o ato sexual não acontece, porque a gente está se relacionando ali com os desejos, né? Então, em qual momento nós vamos permitir com que esses desejos se encontrem? O Luiz Alberto Vará constrói a teoria da mediação dele toda por aí, né? Falando dessa dimensão dos desejos. Então, eu acho que esse livro, ele tem ele confessa um desejo que é sempre inacabado, e por isso desejo. Por isso que ele continua, por isso que é uma travessia, e sempre. E aí, como confissões sobre o amor que vem, né, ensaiando mediação e literatura, e considerando, né, a sua participação aqui na Univale TV no programa Questão de Direitos, de forma muito diferente do que é habitual, nós vamos terminar esse programa com você fazendo o que você faz com os seus convidados, que é trazendo um caos sobre mediação de conflito e literatura. Queria que você contasse pra gente. Eita ferro, agora você me pegou. Mas eu tenho um caos que eu gosto muito de contar, que é o seguinte, e é um caos real, assim, que vale a pena a gente prestar atenção como que a mediação transforma as vidas. Eu recebi um médico e uma senhora que ele cuidou dela no pré-natal e ela, infelizmente, perdeu o filho, né? E aí, na primeira sessão, foi trágico, ninguém se falava, o médico com uma pilha de livros, assim, não conversava com a mulher e tal. E aí, lá pelas tantas, Ed, e como a mediação é um exercício de você ouvir as narrativas, né? Então, a literatura tá aí. Ela fala assim, ele falou para eu tomar sal do Himalaia. E aí eu falei, meu Deus, o que é sal do Himalaia? O que está acontecendo? Bom, fomos para a segunda sessão, fui pesquisar. Me parece que estava na moda usar sal do Himalaia para alguma questão de emagrecimento. Não sei qual que era. Muito bem, fomos para a segunda sessão. Chegamos lá, eles já um pouco mais à vontade e tal, né? Já tínhamos feito toda a acolhida. Falei para ela, me fala mais um pouco sobre aquela coisa. E aí ela disse que se sentiu muito ofendida porque o médico insinuou que ela estava fora do peso e que por esse motivo ela tinha perdido o filho. O médico, muito sagaz neste momento, levanta-se, pergunta se pode dar um abraço nela e pede desculpas. Quando ele pede desculpas, ela fala, claro que eu te desculpo. E a mediação assim se encerra. O que isso nos ensina? O que esse caos nos ensina? Se esse problema vai para o Poder Judiciário, isso aconteceu tem uns 10 anos, talvez, não me lembro exato. Talvez, neste momento, nós estivéssemos com um processo no Tribunal de Justiça sobre um erro médico sendo provado. E, na verdade, o conflito ali era de uma questão particular, porque o médico, ele salvou a mãe, porque os dois iriam falecer, tanto ela quanto o filho. Então, ele salva a mãe e o filho não teve jeito. Então, ela agradece. E aí ele fala, esse momento é o momento da gente dizer das nossas falhas. Nesse dia, provavelmente, eu devia ter atendido umas 50 pessoas. O excesso de trabalho me tira a sensibilidade. Então, veja, quando a gente consegue esquentar, as pessoas revelam o que está acontecendo. E a gente tira mais um problema do Poder Judiciário, que já tem tantos para resolver ou não resolver. Mas isso é tema para outra conversa. Muito bom, que a gente possa ter vários encontros, né, para esquentar e revelar as relações, né, e se estabelecer. Agradeço, Bernardo, sua presença e convido você a assistir essa e as outras edições do Ed Pesquisa e do Questão de Direitos no YouTube da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.
Música